Privilégio a gente estar aqui para juntos a gente meditar na palavra do Senhor e poder cantar para Deus e perceber que Ele canta conosco, participa desse momento de louvor com a gente, né? Que Deus fale o nosso coração por meio da sua palavra nessa manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. A gente vai ler até o versículo 35. Lucas 14, 25 até o 35. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Vamos prestar bastante atenção para a gente ver como esse texto nos desafia. Lucas 14, 25 em diante diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto, ele mostra para a gente claramente quais são as condições para eu, para você, para nós sermos discípulos de Jesus. E aí eu fico pensando, à luz desse texto, se a preocupação com a aprovação dos homens, por exemplo, você pode estar aqui hoje preocupado com a aprovação dos homens. Eu posso estar aqui hoje preocupado com a aprovação dos homens, ou a preocupação com o nosso status na sociedade, no nosso núcleo de convivência, lá no trabalho, na família, nos amigos, na igreja. O que os outros pensam de mim? Qual é a reputação que eu tenho diante dessas pessoas? Talvez isso seja um objetivo de vida para você. Você pensar qual é se os homens te aprovam, se pessoas que são importantes para você, se você tem a chancela dessas pessoas. Talvez isso seja um objetivo para você. Eu preciso que fulano me reconheça. Preciso que aquele grupo me reconheça. Preciso ser legitimado por determinadas instâncias. Talvez isso seja uma coisa que ocupe teu coração, ocupe o meu coração. E talvez por causa disso, eu e você, a gente esteja preocupado e ocupado com isso. Não, enquanto eu não tiver a chancela, ou enquanto aquele grupo não me reconhecer, enquanto aquelas pessoas, eu não tiver a aprovação daquelas pessoas, eu não me dou por satisfeito. Pode ser que essa seja uma causa para você hoje, ou para mim. Pense aí no teu coração e eu vou pensando no meu aqui. Aliás, injustiça, eu já estou pensando nisso a semana inteira e agora vocês vão dividir, a gente vai tomar esse cálice amargo junto.
Talvez para você uma causa que ocupe muito seu coração seja a sua família, e ela é legítima. Você, pai, mãe, filho, filha, irmão, amigo, talvez você diga, olha, eu preciso ver, eu desejo muito, uma coisa muito cara para o meu coração é a minha família, o meu núcleo estrito de relacionamentos familiares ou expandido. Até as pessoas que não são do teu relacionamento familiar consanguíneo, mas que você considera e dá pela convivência, pela intimidade, esse status para essa pessoa. Ela tem esse lugar na sua vida. E talvez isso hoje seja uma coisa muito cara para você, que ocupa teu tempo, teu choro diante de Deus, e essa passa a ser uma causa para o teu coração. Talvez, e não menos importante, para você e para mim, seja um momento, talvez um momento de vida que você esteja, a construção do teu patrimônio. Não, eu preciso construir meu patrimônio, seu dia de amanhã, preciso ter uma casa para passar a velhice, sei lá, eu preciso ter um teto. E não quero ter muito, mas eu preciso ter o necessário para eu poder viver. E é muito bom que Deus te dê força, nos dê força para a gente trabalhar e poder conquistar tudo isso. E você olhar e poder dizer, meu Deus, eu trabalhei, pude sustentar meu lar, ou meu lar, ajudei na sustentação do meu lar, se você é um filho e quer contribuir com o orçamento da casa, ou você fala, não é o apego aos bens, mas eu acho que é uma questão talvez de dignidade, eu poder ter aquilo que é necessário para eu poder viver, e viver a minha família também. Ou então, para você, seja muito importante a honra pessoal. Não, eu quero ser uma pessoa honrada. Nada de ser pecado, viu, gente? Bens, família, honra pessoal, ou ter em alguma certa medida a aprovação dos homens. Nada disso é errado. Mas assim, talvez você diga, eu quero ser tido como uma pessoa honrada. Então, à luz dessas coisas, honra pessoal, a sua aprovação dos homens, ou de determinados grupos para você, família, bens. Qual é o lugar disso tudo na sua vida e na minha vida? Pense aí. Pense aí. Qual é o lugar que isso está... Em que lugar essas coisas estão no meu coração e no seu coração? De que maneira essas coisas, você consegue harmonizar todas essas coisas com o discipulado, como um discípulo de Jesus? Ou são coisas que não conversam dentro de você, ou dentro de mim? Não, eu sou um seguidor de Jesus, estou lá na igreja, escuto a palavra, mas segunda-feira... eu arregaço as mangas e vou lutar para a construção do patrimônio, vou lutar para o reconhecimento dos homens e a aprovação, quero lutar para ser uma pessoa honrada. Mas você consegue canalizar o evangelho para essas coisas? Ou de que maneira essas coisas te mostram a singularidade do evangelho? Quando a gente pensa na dinâmica familiar, na aprovação dos homens, na honra pessoal, a gente olha para essas coisas por uma lente do evangelho? Ô Cristiano, você está achando que eu não sou crente? Não, irmãos, quando eu falo do evangelho, a gente consegue olhar tudo isso pela perspectiva de criação, queda, redenção e consumação? Eu quero lutar pelos bens, eu quero construir um patrimônio para que a gente possa ter o necessário, que Deus sabe que nós precisamos. E vai fazer isso. Eu quero ser uma pessoa tida como honrada. Acho que isso era uma expressão que aparecia bastante nas gerações mais antigas. Aquele lá é um homem honrado, uma mulher honrada. Hoje em dia a gente não usa tanto essa expressão, mas o conceito está aí. A gente pensa isso, você luta por isso, mas por uma lente do Evangelho de Cristo Jesus. Será que, eu não estou duvidando, mas a palavra de Deus vai colocar a luz para o nosso coração hoje sobre isso? Será que essas coisas que Deus nos deu, a gente está fazendo isso? E à medida que a gente vai trabalhando na família pela honra pessoal, ou honra pessoal aqui no sentido de ter um testemunho de caráter, ou a administração dos bens e construção do patrimônio, a gente faz isso por uma lógica que é a do céu, que reflete aí o Evangelho de Cristo Jesus? A construção da carreira, tantas coisas. Por que a gente precisa pensar sobre isso hoje? Eu quero que o sermão de hoje ele tem 2 pontinhos. 2 pontinhos. E eu acredito que eles vão ser rápidos, mas não é por isso que eles serão superficiais.
A gente precisa se lembrar, irmãos, que nós somos discípulos de Jesus. E ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo, o discipulado de Jesus Cristo, ele traz algumas exigências rigorosas para nós. Ele traz exigências rigorosas para mim e para você. E essas exigências, a gente precisa considerar para andar bem no caminho do discipulado. Porque se a gente deseja, à luz do sermão da semana passada, estar um dia no banquete de Deus com Cristo na eternidade, o caminho para a eternidade é o caminho do discipulado. O que é o discipulado? Eu sou um seguidor de Jesus. O caminho para a eternidade, para o banquete com Deus na eternidade, com Cristo, é o caminho que é Cristo Jesus e a gente ser seguidor dele. Por isso, o céu, irmãos, para onde a gente está indo, é um lugar de pessoas que andaram bem no discipulado, andaram bem no caminho. E Jesus Cristo, nesse texto, está indo para Jerusalém e tem uma multidão que está seguindo ele, acompanhando Jesus, diz o narrador para nós. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e aí ele voltou para essa galera e disse: o caminho do discipulado tem exigências rigorosas. E a gente precisa refletir sobre isso. E Jesus Cristo quer que eu e você, a gente possa refletir sobre essas exigências rigorosas. Mas, novamente, eu quero te dizer, desarmemos o nosso coração. Jesus não vai vir aqui com um chicote, seus canalhas, pecadores, vão matar vocês. Não, o nosso Jesus é compassivo. Ele é gracioso. Ele vem a nós no ponto que a gente se encontra. Então, hoje é um dia da gente dizer: puxa, Senhor, faz cafuné no meu coração. Você sabe o que é essa palavra? Não. Cafuné é aquele carinho, sabe? Me carrega no colo porque eu sou um errante. Talvez se você esteja assim aqui hoje, se permita ser encontrado por Jesus. Se permita ser alcançado por Ele. Deus marcou esse encontro. Ele veio cantar com a gente aqui hoje. Não sei quem não veio, mas ele está aqui. Talvez você diga: mas fulano não veio na igreja. Deixa o fulano lá, ora por ele, irmão. Você sabe o que aconteceu? Deixa ele lá. Agora você está aqui e Deus está. Apresente-se diante dele. Reverencie a presença dele. Ele deixou a palavra, fala, e ele vai falar com você. E está certo. E dia após dia a gente fica aqui, em vigor diante dele. Jesus quer que a gente olhe para a nossa caminhada de discipulado, porque um dia nós estaremos com ele no banquete de Deus. E aquilo que vai acontecer lá no céu. O céu, gente, a gente não sabe muita coisa dele. Está revelado lá no livro do Apocalipse, em outras porções das Escrituras, mas uma coisa a gente sabe: Deus é o centro. Tudo vai girar em torno dele. Mas isso que é realidade lá, Deus ser o centro, a gente já pode viver aqui hoje. Então, vamos pensar, fica aí, a aprovação dos homens, a dinâmica da sua família, construção do patrimônio, a busca de reconhecimento não egoisticamente, egocentricamente, vaidosamente, mas coerentemente com a fé cristã de você ser tido como um homem, uma mulher honrado, que tem caráter, que procura manifestar Deus nas suas relações. Tudo isso precisa estar sob o guarda-chuva do Evangelho e do discipulado, das exigências que Cristo faz. Se você e eu, a gente hoje se depara, cara, não está. Não está. Tem ponta solta na minha vida. Que bom que Deus vai falar com a gente. Porque Ele vai falar, não é para jogar fora, mas é para colocar no lugar certo. Então, a pergunta é: quais são as exigências do discipulado? Quais são as exigências do nosso discipulado? Que Jesus Cristo faz para você e para mim. A primeira delas está aqui no versículo 26. Quando Jesus Cristo disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No discipulado de Jesus Cristo, Ele está dizendo que a gente precisa trabalhar duas coisas. Primeira exigência
E isso não é fácil, a gente só vai conseguir isso no poder do Espírito. A gente precisa saber amar menos e, ao mesmo tempo, a gente precisa saber amar mais. Essas coisas não podem... Amar menos algumas coisas e amar mais outras coisas, ou outra coisa. Quando essas coisas esses amores estão em desequilíbrio dentro de nós, isso não é novidade que nós estamos ouvindo aqui, não. Tudo que eu vou falar é coisa que você já leu, e melhor do que o que eu estou falando, e você já sabe, porque a gente até já deve ter falado em outras pregações, estudos e tantas outras coisas. Então vamos relembrar. O equilíbrio à luz do parâmetro de Cristo dos nossos amores. Amar mais e amar menos. Talvez na versão que você tem aí, está escrito aborrecer. E aí você fala, meu Deus, tem alguém que tem aí? Tem. E é de Deus, não fica tranquilo, que não é para aborrecer pai e mãe, olha que sai, eu quero saber da sua vida, meu marido está encrenca com a mulher, hoje eu estou autorizado a te aborrecer, suma daqui, você não está não. A ideia da palavra aí, não é para você aborrecer ninguém não, é para você amar menos essas categorias. Aprenda pelo poder do Espírito Santo a amar menos. Gente, isso é fácil? Não é. Jesus Cristo está dizendo que para a gente andar no discipulado, a gente precisa aprender a amar menos o quê? Amar menos o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida. Pronto, recado dado. Que isso seja posto em você e em mim. Será que não está dizendo que é para odiar, não está dizendo que é para ser negligente, não está dizendo que é para ser medíocre, está dizendo que para você buscar excelência nessas coisas, você precisa amar essas coisas do jeito certo. E o jeito bíblico do evangelho de você amar essas coisas é amando menos. Mas amando menos do que o quê? Aí eu preciso saber o que eu tenho que amar mais. E aí, Jesus Cristo disse que a gente precisa aprender a amar menos essas coisas, o Evangelho nos mostra isso, quando a gente coloca o amor por Deus sobre essas coisas. Eu preciso amar família, pai, mãe, irmãos, amigos, trabalho, bens, construção do patrimônio, buscar o testemunho de um caráter honrado, e está tudo certo, mas eu preciso amar mais a Deus. E aí essas coisas estarão no lugar que elas precisam estar. Então a pergunta de Deus para mim e para você nesta manhã é: quem aqui, Igreja Batista Fonte Sicar, quer amar menos essas coisas e amar Jesus sobre elas? Como está a nossa lida com essas coisas? Esse é um primeiro ponto, é uma primeira exigência do caráter do discipulado de Jesus para nós. Será que a gente ama essas coisas do jeito certo? Quando os nossos amores não são regulados pelo Evangelho de Cristo Jesus, a gente vai dar o lugar errado para essas coisas. E se você der o lugar errado para essas coisas, você vai saber que o nome disso na Bíblia é ídolo. E toda vez que a gente coloca um ídolo no nosso coração, a gente fica escravo dele. São bênçãos de Deus, mas ocupam um lugar que Deus não quer dar para o seu coração e para o meu coração. Que a gente hoje peça poder de Espírito para se livrar. Não de ser servo nas coisas que Ele nos deu, mas dizer: Deus, me ensina a amar menos. E me ensina a te amar amar o Senhor sobre essas coisas. Que lição simples, né? Não é? Quem não lembrou aí da escola bíblica dominical, quem nasceu na igreja? Meu Deus, eu já sabia disso. Pois é, hora de lembrar e colocar. Onde está essa verdade do Evangelho na sua vida? Onde está isso, gente? Onde está isso na minha vida hoje? Qual o lugar que a gente tem dado para essas coisas? Se você amar mais família, bens e até a sua própria vida, a gente vai chegar em nós já já. Se você amar isso mais do que o amor por Deus, você vai achar que você é o provedor dessas coisas.
que você é o sustentador dessas coisas, que essas coisas são garantidas pelo teu braço, que você faz e acontece. E a primeira crise que você tiver com os seus limites físicos, emocionais, ou os limites circunstanciais, você vai espanar. Você vai espanar, isso não é profecia do mal. É porque o Evangelho está dizendo, não é por aí. A gente não foi criado para cuidar dessas coisas. Nós fomos criados para ser servos de Deus naquilo que é dele. Então hoje, irmãos, a gente precisa saber tomar atitudes na vida, na ordem das prioridades e dizer, Deus, chega. Chega, não, amanhã é segunda, a semana começa hoje, e eu quero começar aos teus pés com o Evangelho, porque seu trabalho, sua carreira, seus bens, sua família, seus amigos, você mesmo, seu corpo, tudo isso precisa de um servo de Deus, e não de um Senhor que concorra com ele. E hoje a gente tem isso claramente no Evangelho aqui para nós. Vamos fazer os ajustes. Por que você vai fazer esse ajuste? Porque o pastor é bravo e vai ficar na porta da igreja e vai cobrar. Ajustou, irmão? Quarta-feira eu mando um WhatsApp. E aí, galera? Já coloca? Jamais. Jamais. Mas porque você crê. Porque você nós somos falhos e a gente crê que o Evangelho é a verdade. E por mais que ele nos confronte, a gente sabe que ele traz saúde para nós. Deixe Deus no lugar que Ele precisa estar na nossa vida. Deixemos Deus no lugar que Ele precisa estar na nossa vida. E nos coloquemos no lugar que nos cabe. Isso nos leva para o versículo 27. Pode olhar lá comigo de novo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se a primeira condição e exigência do discipulado é saiba amar menos e aprenda a amar mais, a segunda exigência que sai dessa primeira é aprenda a amar menos você. Aí a gente precisa saber se olhar pela perspectiva da cruz. Não é você entrar naquele melô, lá vem aquelas músicas horrorosas que eu cito aqui. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é isso. Não é isso. Eu me aborreço, eu não valho nada, mas Deus gosta de mim. Não é isso, não. Mas é a gente poder demonstrar diante de Deus, irmãos, isso é muito sério. Disposição para a gente negar completamente a gente. Negação completa de si mesmo, morte para os seus desejos. Morte para os seus desejos. O que é essa morte para os nossos desejos? Como é que isso se expressa? Eu vou recorrer a uma pessoa que eu acredito que Deus usou muito para escrever sobre isso. Uma missionária, Irmã Durvalina, ela disse uma coisa muito interessante. Você negar você mesmo significa, em primeiro lugar, que você coloca os valores do Evangelho acima dos seus valores pessoais. Preste bastante atenção. Negar a si mesmo é você... Talvez você tenha os seus valores pessoais. Quais são eles? Quais são eles? Talvez você diga, não, é muito caro para mim esse assunto aqui. Essa ideia aqui para mim é muito cara. Eu tenho as minhas também. Mas no discipulado, eu tenho que estar disposto a dizer, espera aí, eu vou colocar esses valores pessoais abaixo dos valores do Evangelho. Ou vou pedir que os valores do Evangelho tragam luz para isso. Isso é negar você mesmo. Isso é negar você mesmo. Talvez seja um valor pessoal para você. Queria que você pensasse aí na dinâmica. Na dinâmica, você talvez, olha, por exemplo, seja um valor pessoal para você, vamos pensar, você ter dificuldade. Olha, eu acho uma coisa honrosa você nunca precisar da ajuda do outro. Talvez no sentido de não querer ser um peso para a vida das pessoas. Pode ser.
Mas, meus irmãos, no Evangelho de Cristo Jesus, Deus nos fez corpo, ligados um ao outro. E há momentos na vida em que Deus traz bênçãos de diversas naturezas por meio de pessoas na nossa vida. E a gente pode dizer, Deus, eu tenho um valor de não querer ser peso para ninguém, mas eu não posso reconhecer que o Senhor está usando alguém para me dar alguma coisa. E eu preciso saber receber. Talvez você tenha ideias, eu tenho as minhas ideias, que vieram da cultura. E está tudo certo, a gente não está alienado no tempo e no espaço. Mas será que a gente... E elas viram causas para o meu coração e para o seu coração. Eu tenho um lema na minha vida. Beleza, agora coloque esse lema aos pés da cruz e diga, Deus, o Senhor aprova isso? Hoje eu preciso chegar diante de Deus, colocar os meus lemas da vida e você também. E ver o que tem de cristianismo nele ou não. Irmãos, não é fácil não. Mas negar a si mesmo é você dizer, olha, os meus valores, eles precisam estar conectados com os valores do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. E se eles não estão, eles vão te estragar. Eles vão me estragar. Negar você mesmo é colocar os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus, acima dos valores socioculturais. Não apenas os seus pessoais, mas os valores socioculturais. Tem um monte de valores socioculturais. Eu vivo isso. Vou participar de um congresso no final do ano, e aí eu vi o tema. O tema é muito legal. Tem a ver com a educação de crianças. Maravilhoso. Mas aí eu fui lendo a ementa, preparando um texto, falei, bateu contra o Evangelho. Chegou um ponto ali que eu falei, aqui. Mas está certo, eles não têm para dar. Por quê? Não é o objetivo lá, eu não posso exigir isso. Mas o que a gente faz, irmãos, de bandeira da nossa vida? Quais são as bandeiras que você carrega? Eu entendo que a gente tem uma série de atuações na cultura e na sociedade, no lugar em que Deus te plantou e que Deus me plantou. Mas uma vigilância que a gente tem é cuidado para que nada apague a missão da gente ser discípulo de Cristo Jesus e carta para o mundo, para dizer para o mundo que Deus criou, nós caímos, e esse Deus Criador é redentor, misericordioso, amorosamente, Ele veio a nós, nos tirou das trevas e nos trouxe por amor ao reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa mensagem. Agora, irmãos, mais do que falar, isso precisa estar vivo dentro de nós. Mais do que falar do amor de Deus, o que eu desejo é que esse amor me conquiste. Que esse amor te conquiste. Esse amor nos traga, olha, preste bastante atenção, nos traga graça da gente poder ver Jesus como nosso Redentor e dizer quão lindo é esse Redentor, por mais imagens horríveis que eu tenha no mundo e que você tenha, que seja de você mesmo, de eu olhando para a minha própria história, para as fragilidades que a gente carrega na nossa carne, a gente poder dizer, meu Deus, que Redentor maravilhoso é esse. Negar-se a si mesmo, irmãos, é você e eu, a gente ser expressão do reino de Deus em tudo aquilo que a gente faz, porque a gente faz para Deus. Então, uma fórmula aí para a gente colocar e dizer, isso que eu falei, que eu fiz, que eu me silenciei, tem a ver com o Evangelho? Não tem. Desculpa, Deus não foi glorificado. E você foi criado para a glória de Deus. E eu também. E talvez você diga, mas aí é muito radical. É radical, meus irmãos, porque o Evangelho é radical. E é muito bom viver e fazer as coisas para a glória de Deus. É muito bom dizer, Deus, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Às vezes eu entro tem um professor, eu entro na minha sala de aula, ai meu Deus, internet corta isso aí depois. Eu entro na sala de aula falando, aqueles incircuncisos estão... Falei, Senhor, mas eu vou lavar o pé deles, com teu amor. E me ajuda a te servir na vida deles. E aí, o Senhor me manda ficar de lado e Cristo aparece. E aí a gente vai lá e ama, e caminha a segunda milha. E não vai com fardo, quando que vai acabar? Não, Deus, quero estar aqui semana que vem, e Deus vai avivando, e Deus vai trabalhando. Isso é ser, não eu, mas a gente poder ser expressão do reino de Deus em tudo aquilo que a gente realiza, porque a gente realiza para Deus. Então eu estou perguntando se eu estou pregando para Deus aqui. E Ele é a minha motivação. E se você está ouvindo aqui, porque Deus é o motivo de você ouvir. Ou quando a gente canta.
ou quando a gente diz não vou fazer, ou quando a gente diz eu vou fazer, porque Deus é o motivo. Isso é negar você mesmo. Jesus Cristo disse que a gente precisa avaliar o custo do discipulado. São 2 lições. Ame mais, ame menos. E aprenda a amar menos você mesmo. Feito isso, ele diz, olha lá, versículo 28 ao 32. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Eu quero pedir, a gente vai encerrar agora, mas eu quero pedir muito a sua atenção aqui. Jesus Cristo disse, olha, eu estou mandando vocês avaliarem o custo. Ninguém aqui, lá e nós aqui hoje, a gente pode dizer, eu não sabia que eu tinha que amar menos e amar mais, e eu não sabia que eu tinha que me negar. Ele está dizendo que é insensatez sua ou minha se a gente não calcular esse custo, o custo do discipulado. Insensato foi o construtor, os exemplos que ele usou. O construtor que deixou uma obra inacabada. Por quê? Você terminou, legal o projeto arquitetônico. E aí, não terminou? Não, cara, não calculei o recurso e os materiais para terminar. Sem valor. Sem valor. Bonito no projeto, mas sem valor nenhum. Ou então ele usa outra expressão no exército. Um comandante que coloca a tropa para a batalha, mas não avaliou a capacidade para enfrentamento do inimigo. E aí o resultado qual foi no embate? Ou chega lá e pede, vamos selar a paz, ou então é derrotado. Por isso, Jesus Cristo está exigindo da gente, pelo Evangelho, é uma exigência graciosa, suave, calcule, tome uma decisão consciente do preço da entrega. Querido, eu já aceitei Jesus faz muito tempo, já sou dele faz tempo. Não. Está tudo certo, mas hoje a gente precisa saber o que a gente precisa depositar aos pés de Deus. Eu não vou, eu estou andando com um cálculo errado. Eu estou trilhando um caminho para o banquete de Deus com Cristo, mas eu não estou andando no caminho do discipulado. Então hoje a gente precisa fazer o cálculo desse preço. Você não pode impor suas condições. Ele já deu aqui, as condições são essas. Ame menos, ame mais, negue você mesmo. Calcule isso na tua vida. É equação matemática. É uma equação? É uma fórmula matemática. Não é nada subjetivo. Eu vou orar e vou ver como é que Deus queima no meu coração, se o fogo arde, o dia que Deus mandar um sinal e a folha pegar fogo. Eu não estou falando que Deus pode fazer tudo. Meu irmão, é aqui, ó. Ame menos, ame mais, negue-se a si mesmo. Calcula aí. Jesus Cristo está mandando a gente não impor, não dá para flexibilizar. É essa a fórmula. Calcule o custo que isso representa na tua vida. E eu tenho que calcular isso na minha vida hoje, dia 20 de agosto de 2023. E aí a gente precisa terminar, e aí eu quero terminar com isso, saber, calculei. E sabe qual é o resultado que você vai ter? Você vai se deparar, e eu também, com a sua insuficiência. Que bom, não posso pagar. Não consigo. E aí eu quero terminar, que para a gente viver isso aqui, a gente precisa do poder do Espírito. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu cresci no ambiente pentecostal. Já gosto de dizer que não é neopentecostal. Para mim isso tem diferença. Mas eu não estou falando isso com saudosismo, que o mundo é criado e caído. Mas quando eu falo de pentecostalismo, eu vou usar a expressão de um professor que eu tive uma vez, ele disse, não era um pentecostalismo de reteté, eu nunca vivi essas coisas, não. E, sei lá, sapatinho de fogo, e aviãozinho, sei lá, essas coisas. Não é essas coisas, não. E está tudo certo. Se Deus manifesta assim na sua vida, julga aí, está tudo bem. Mas era, sabe o quê? Lágrimas. Era lágrimas diante de Deus. É dizendo, Deus, eu sou insuficiente. Eu não tenho poder, não. E eu vou ficar no teu pé até que o Senhor me dê poder para viver Jesus. E Jesus era tudo. Jesus era tudo. Sabe, Jesus ardia no coração, falando, eu quero ser como Ele. Eu quero andar onde Ele andou. E eu não tenho poder para isso, e eu quero esse poder.
E que o Espírito, usar uma palavra muito comum nesse contexto, me batize, estão entendendo? Mas não é na experiência. E aí, como é que foi? Viu o quê? Falou? Não é nada disso. Não é nada disso. É dizer, Deus, eu quero andar no discipulado para a glória. E para isso eu não tenho poder. E eu queria que a gente pedisse poder hoje. Esse poder puro, estão entendendo? Que não vai dar experiência nenhuma, o mato não vai acender, você não vai falar nada. E se falar também, aí você se acerta com Deus, que eu não tenho controle sobre isso. Mas uma coisa é certa, o coração chorar por Jesus e dizer, eu quero ver Ele na minha vida. Eu quero ver Jesus Cristo me vencer. E aí Jesus Cristo, eu terminar aqui, Jesus Cristo termina no versículo 34, 35, ele usa a metáfora do sal. Ele está dizendo, gente, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como que ele vai restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para um monte de estrume, ele vai ser lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo está dizendo o quê? Meu amigo, não desista na jornada. Não para no meio do caminho. No caminho para a glória, não empaca. Discípulo que desiste, eu vou falar uma coisa que dói aqui, é forte. Discípulo que desiste no caminho, porque a jornada é difícil demais, é sal que perdeu o sabor. Quem se denomina discípulo de Jesus, mas não vive o discipulado, está na mesma condição de um sal sem sabor, sem valor nenhum. Jesus não quer que isso seja a realidade na minha vida e nem na tua. Agora a gente pode cair nessa. Estou aqui e vamos viver na vida religiosa e está tudo certo. Mas a gente já abandonou o caminho do discipulado. Perdeu a cruz de mira. E aí não consegue mais encontrar Jesus, o cabeça. E está desvirtuado da galera que é o seu corpo. Hoje, o Espírito Santo de Deus habita em você e em mim. Ele está aqui para nos dar poder. Para a gente viver esse discipulado. Eu termino com o exemplo de Pedro. Toda vez que, antes desse batismo com o Espírito Santo, ele via Jesus Cristo falar que ia morrer na cruz, ele, não, tenha dó, não morre não. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o que é que ele fez? Virou seguidor de verdade. Ele era do Senhor, mas foi no poder do Espírito que ele disse, eu vou. E se tornou um pregador e morreu por Cristo. Sem o poder do Espírito, ele negou, amou mais a sua vida, amou tudo fora do lugar, era de Deus. E talvez hoje eu esteja assim como Pedro, eu sou do Senhor, mas eu amo tudo errado. Os amores estão desgovernados. E eu não consigo calcular o custo do discipulado, eu não consigo pegar essa fórmula e aplicar na minha vida. Pois bem, meu irmão, Pedro também foi assim. E talvez você esteja aqui, eu não consigo fazer esse cálculo, eu calculo, mas não consigo colocar esse resultado e deixar isso fazer ajustes na minha vida. Pois o Espírito de Deus está aqui para provocar em nós lágrimas, que talvez você diga, eu não sou uma pessoa que chora, está tudo certo. Quando eu falo de lágrimas aqui, não é a pessoa chorar literalmente, mas é uma pessoa dizer, meu coração está rendido, como a gente cantou, rendido a Ele. E dizer, Deus, por favor, acenda essa chama dentro de mim, que uma vez brilhou, ou que nunca brilhou, talvez seja que eu sou de Jesus, mas isso que você está falando, meu olhinho não brilhou por Jesus assim, não. Pois o Espírito de Deus sabe fazer você ficar rendido aos pés da cruz. Agora, o que a gente precisa fazer, meus irmãos? Orar e buscar e pedir, dizer, Deus, eu quero isso na minha vida. É o Senhor que vai fazer, eu não vou ficar ansioso por isso, mas eu vou perseguir. A palavra gerou um alvo de oração. E eu vou buscar esse poder para que eu ande no custo do discipulado. Vamos orar assim? E pedir a Deus que Ele nos ensine o que a gente precisa amar menos e como amá-lo mais. E como você sair, amar menos você, sair e deixar que Cristo e os valores do reino, do Evangelho de Cristo Jesus estejam em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar. Senhor, a gente cantou que a gente não quer que a gente não quer que a gente impeça alguém de ver quem o Senhor é. Meu Deus, como isso é forte, Senhor. Como isso é forte. Alguém ser impedido de ver quem o Senhor é. Meu Deus.
se os nossos amores estiverem todos desgovernados, desordenados dentro de nós, isso vai acontecer. A gente vai impedir alguém de ver Jesus. Senhor, tanto quanto a gente vai se agredir. A gente vai se agredir. O Senhor não nos criou para amar coisas fora do lugar. Por isso, nesta manhã, a gente rasga o nosso coração diante do Senhor para te pedir, Senhor, ajuda-nos a amar menos coisas que a gente está amando em demasia. Super valorizando e dando o trono que é de Cristo para essas coisas. Mostra isso para mim, Senhor. Mostra isso para os meus irmãos. Nós somos teus, tu és o Senhor da igreja, o cabeça, o Senhor que manda na igreja. Nós não somos nossos, nós fomos comprados. E esse preço, ele foi muito caro. E nós não nos pertencemos, nós somos servos do Senhor naquilo que é teu. A nossa própria vida te pertence. Por isso, Deus, nesta manhã, transforma-nos, Deus. Faze-nos entender intelectualmente, mas também interiormente, Senhor Deus, aquilo que pode estar, ó Deus, é uma bênção, reflete o teu poder criador, mas está no lugar errado, está desajustado. Senhor, mostra isso para nós, Deus, mostra isso para nós, mostra isso para mim, para os meus irmãos, tira as escamas dos nossos olhos, tira a dureza do meu coração, a dureza do coração dos meus irmãos, se porventura ela existir. Que haja disposição, Senhor. Que haja disposição para a gente poder dizer, não, eu quero voltar do ponto onde eu caí. O Espírito de Deus que nos dá poder, que é poder, porque nós somos fracos, vasos de barro, que não tem estrutura para suportar, Senhor, a pressão, que não tem condições de suportar, Senhor Deus, a pressão das circunstâncias, e que talvez não, e que por sermos de barro não carregamos em nós valor nenhum. Que o Senhor, ó Deus, que tem poder sobre essa massa rebelde, possa nos fazer de novo, nos quebrar, Senhor Deus, nos fazer colocar os valores do Evangelho acima dos nossos valores pessoais, dos valores socioculturais, em que tudo que a gente faça na dinâmica do reino, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Ó Deus, por favor, Senhor, nos ajuda, Deus, nesta manhã. Aviva o nosso coração, Senhor, para que a gente possa, ó Deus, não ser o sal sem valor nenhum. Discípulos, Senhor Deus, que empacaram na caminhada, Senhor Deus, e perderam a perspectiva da glória. Ó Deus, e perderam, Senhor Deus, a visão da eternidade. Senhor Deus, esqueceram da sombra da cruz que, ó Deus, que se projeta sobre nós. Me livra disso, Senhor. Livra os meus irmãos disso. Olha para nós, teu povo, tua igreja, Senhor. Que o poder do Espírito nos faça chorar por Jesus. Que o poder do Espírito nos faça desejar Jesus mais do que nós mesmos. Abrir mão, Senhor Deus, de coisas que talvez serão, ó Deus, nos levem à exaustão, Senhor. Nos levem, Senhor Deus, talvez à apatia, à indiferença, à morte, ó Deus, à insensibilidade da beleza do céu, Deus. Ó Deus, o Senhor sabe como acessar a gente. O Senhor sabe como nos colocar rendido aos teus pés. O Senhor sabe nos quebrar e nos carregar no colo, Senhor. O Senhor sabe nos trazer para perto de Ti, abrir os nossos olhos, tirar a surdez do nosso ouvido. O Senhor tem acesso a nós. O Senhor sabe nos tornar vulneráveis ao Senhor. E ainda que nós não vejamos isso como realidade em nós, nós oramos, porque o Senhor tem domínio sobre o vaso. O Senhor tem poder sobre ele. E mesmo sem sentir nada, Deus, nós oramos para aquele que tem poder. A nossa insensibilidade e apatia não é maior que o teu poder para nos fazer ver o Senhor. Para nos fazer te sentir, para nos fazer ficar rendido aos teus pés. E é por isso, Deus, que nós nos humilhamos, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem te desejar. Somente entendendo o que a Bíblia diz. A gente clama ao Senhor, nos põe no lugar que a gente precisa estar. Pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.